Boa noite. É possível que uma pessoa mais experiente e com certo conhecimento e práticas religiosas possa aprender com tranquilidade as boas novas de Cristo? Para responder esta pergunta, eu queria te convidar a examinar comigo o que a Palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus nos ensinam a esse respeito. E para isso eu te convido a abrir comigo em Mateus, no capítulo 9, no versículo 14, e ali está escrito assim: Então chegaram aos pés de Jesus os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Jesus foi procurado ali pelos discípulos de João e por alguns discípulos dos fariseus. E esse João que o texto aqui descreve era João Batista, um homem que era parente de Jesus, próximo de Jesus, filho de Isabel, que era uma parenta de Maria. E esse João Batista, ele ficava às margens do Rio Jordão, chamando as pessoas ao arrependimento, a entregarem suas vidas a Jesus, e ali ele as batizava. Com o passar dos dias, Jesus iniciando seu ministério, chegou um momento em que vieram os discípulos de João até Jesus, juntamente com alguns discípulos dos fariseus, ou mesmo alguns fariseus, e perguntaram para Jesus: Jesus, nossos discípulos jejuam, os discípulos de João Batista jejuam, por que os seus discípulos não jejuam? Então Jesus traz a seguinte resposta: podem, porventura, os filhos da boda, ou seja, aqueles ligados ao casamento, às núpcias, andarem tristes e não usufruírem deste momento de alegria e jejuarem? Depois Jesus diz assim: enquanto o esposo está com eles, não, mas chegará o dia em que o esposo será tirado, e então jejuarão. Jesus estava aqui neste momento trazendo uma resposta para aqueles que muitas vezes o procuravam para criticá-lo. Não entendiam seus ensinamentos, não entendiam aquilo que ele estava mostrando acerca do reino de Deus. Como nos dias de hoje também, muitas vezes nós encontramos pessoas que não têm esse entendimento e criticam a fé, criticam as palavras que são ensinadas. Depois de trazer essa resposta, Jesus então traz uma comparação que a Bíblia chama de parábolas, que são ensinamentos onde Jesus usava uma referência de algo conhecido para explicar algo desconhecido. Jesus estava ensinando para eles que enquanto os filhos das núpcias estavam com o noivo, eles não jejuariam. Mas quando viessem outros momentos, quando o noivo fosse tirado, então eles iriam jejuar. Nós sabemos pela Bíblia, o próprio Senhor Jesus nos diz que no mundo nós teremos aflições. No mundo nós teríamos aflições. Deus não nos promete de nos livrar das aflições, mas a promessa do próprio Senhor Jesus é que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. E quando nós temos essa certeza de que Ele está conosco, nós sabemos que a vitória é certa, porque Ele vai guardar nossas vidas. Ele vai nos ajudar a vencer as provas, os momentos difíceis. Nós vemos a cada dia acontecimentos que nos envolvem, que estão à nossa volta nos cercando, alguns momentos que nós achamos mais difíceis que outros, mas Deus está conosco. Deus está o tempo todo nos abençoando. Essa foi a promessa que Ele nos fez. Ao trazer essa explicação para os discípulos, quando Jesus diz que enquanto o esposo, o noivo, está com eles estão se alegrando, festejando nas núpcias, e o jejum viria só depois, quando o noivo fosse tirado, Jesus traz um outro ensinamento. Ele diz: ninguém deita um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo vai romper e a rotura vai ser maior ainda. Isso está no versículo 16. O que é que Jesus queria dizer com isso? Ele
está ensinando que, assim como quando uma costureira pega uma roupa que já está velha, já está gasta, se ela, quando há ali o tecido perfura, há um rompimento do tecido, quando ela tenta remendar aquele tecido velho, já roto, já se desfazendo, com um pedaço de tecido novo, ao costurar, essa parte que já está se desfazendo vai se desfazer mais ainda, o buraco será maior ainda. Então não se coloca remendo novo em roupas velhas, em si remendo novo em roupa nova, se porventura ela se romper. Depois Jesus faz uma outra comparação, ele diz: não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho. Se você já pesquisou um pouco, já acompanhou, já procurou saber como que é fabricado vinho, nós vemos nos documentários, né, as pessoas que produzem vinho, que o suco da uva, quando ele é extraído, ele é colocado em grandes barris de carvalho, né, na atualidade, para que com o tempo esse suco da uva ele vai entrar num processo de fermentação e ali ele vai receber a quantidade de açúcar até ele chegar no ponto, a quantidade ou nível de alcoolização até chegar no ponto de um bom vinho. Então requer tempo e requer que ele esteja sendo curtido ali dentro de um invólucro, dentro de um barril que não vai se romper, mesmo que haja uma pressão por causa da fermentação. A fermentação gera gases e gera uma pressão ali dentro. Quando Jesus ensinou sobre isso, naquele tempo não haviam barris de carvalho, mas usava-se, né, o conhecido odre. O que é um odre? Na verdade eram peles de animais, mais precisamente de cabras ou de ovelhas, pele da perna de trás de uma cabra, né, naquela parte mais larga da coxa da cabra. A pele, quando era tirada sem ser totalmente rompida, sem ser totalmente cortada, ser tirada inteira, ela era depois costurada na parte de cima, na parte mais larga da coxa, e depois na parte onde se afunila ali na canela da cabra ou da ovelha, era colocado um tampão ou uma espécie de rolha naquela parte, e depois de higienizado, depois de curtido, servia para transportar líquidos, água, azeite, vinho. E Jesus usou essa explicação para fazer uma comparação. Ele diz: não se deita vinho novo em odres velhos, porque senão o odre velho vai se romper depois da fermentação, vai estufar e vai se romper. Mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. O que tem a ver essa conversa de Jesus com a pergunta que eles haviam feito? Eles perguntaram sobre jejum. Jesus explica que quando eles estivessem com eles, os discípulos dele não iriam jejuar, mas quando ele tivesse encerrado o seu ministério terreno e voltasse para o Pai, então seus discípulos sentiriam a necessidade de jejuar, de buscá-lo, de ter a presença dele. E depois ele usa essas duas comparações. Naquele tempo, haviam muitos líderes religiosos antigos, dentre eles, como o próprio texto cita, os fariseus. Os fariseus eram os principais líderes religiosos que dominavam os grupos religiosos da época, cumpriam a lei de Moisés, né, os rituais, seguiam também tradições que foram sendo criadas ao longo do tempo. Deus inspirou homens para escrever os textos sagrados, a Bíblia Sagrada. E com o passar do tempo foram surgindo tradições que o homem foi criando ao cumprir os rituais que Deus havia determinado. Então os fariseus eram esses líderes religiosos que cuidavam de cumprir a lei de Moisés e levar o povo a praticar também as tradições. Nos dias de hoje nós vemos também muitos grupos religiosos ligados a várias tradições e muitas delas que não encontram respaldo na Bíblia, respaldo na palavra de Deus. Foram tradições que foram inseridas, criadas, desenvolvidas ao longo da história, mas que nós não encontramos na Bíblia. E Jesus então veio trazer um ensinamento correto, trazer as informações que verdadeiramente coincidiam com o que a Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo. Uma coisa interessante é que quando Jesus separou seus discípulos para começar o seu ministério, ele separou inicialmente 12 homens. Esses 12 homens não eram pessoas cultas, não eram doutores da lei de Moisés,
pessoas experimentadas no conhecimento religioso, mas eram pessoas simples, pescadores, cobradores de impostos, pessoas que Jesus foi encontrando pelo caminho, sondando os corações deles e atraindo-os para o seguirem e para se tornarem seus discípulos. E ali então Jesus iniciou o seu ministério, ensinando para essas pessoas que ainda não tinham um grande conhecimento religioso, não estava ligada ainda às antigas tradições. Então, para esses, ele ensinou, ele trouxe uma visão pura do que é a palavra de Deus. Então, quando Jesus estava falando sobre não colocar um remendo de pano novo numa roupa velha, ou não colocar vinho novo num odre velho, Jesus estava exatamente descrevendo o seu comportamento ao separar 12 novatos, 12 pessoas que não tinham grande conhecimento, ao invés de se dirigir aos grandes líderes da época, aos religiosos da época, para começar o seu ministério, os seus ensinamentos, as boas novas. A palavra evangelho significa boas novas, novidade, novidade de vida que Jesus veio para trazer, Jesus veio para ensinar. Então ele não procurou os religiosos da época. Se ele viesse hoje para refazer o seu ministério, eu creio que ele não procuraria os grandes religiosos de hoje, mas ele ia separar um grupo para trazer uma visão pura acerca daquilo que Deus queria transmitir quando inspirou homens a escrever a palavra de Deus. Então, nós vemos que uma das pessoas ou dos grupos que procuraram Jesus eram os fariseus, os que tinham um grande conhecimento da lei de Moisés e a aplicavam. Jesus então procura pessoas simples para trazer o seu ensinamento. Eles estavam acostumados a praticar o jejum e por isso vieram perguntar para Jesus. Eles praticavam então com o conhecimento que eles tinham baseado no que estava escrito no livro de Isaías, a partir do capítulo 58. E se você abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para ler esse texto, você vai encontrar lá Deus falando que eles estavam praticando um jejum que não agradava a ele. Um jejum que Deus não iria atender os pedidos deles, porque era um jejum baseado em contendas, solução de contendas, de rixas, de ferir outras pessoas, de guerra. E ali Deus diz então que o jejum que o agradava, o jejum que ele iria responder, era aquele que estava ligado em deixar a impiedade, um jejum que levava as pessoas a libertar outros da escravidão, a livrar o oprimido das opressões, a repartir o pão, a abrigar, a recolher, a alimentar o pobre e também a não se esconder daquele seu semelhante quando ele te procura com uma necessidade. Então, no livro de Isaías, o texto fala um pouco sobre esse jejum que agrada a Deus. Se você for buscar na própria Bíblia, como é que Jesus via o jejum? Outro texto em que Jesus fala sobre o jejum, você vai ver lá em Mateus 6,16. Jesus, ele leva esse tema, o jejum, para um nível de maior intimidade com Deus. Jesus tira o jejum da questão das aparências, das pessoas estarem jejuando para outros verem, e ele leva para um nível de intimidade com Deus. Então lá em Mateus 6,16, a Bíblia traz para nós a seguinte orientação. Jesus ensinando acerca do jejum. Ele diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O jejum não é um comportamento que muda Deus. O jejum é um comportamento, é uma prática que muda nós mesmos quando nós jejuamos. Nos leva a buscar uma intimidade com Deus, nos leva a passar ou a entrar, a buscar um processo de santificação, de purificação. Então essa mudança vai acontecer em nós, não em Deus. E quando nós mudamos, quando nós, ao praticarmos o jejum,
transformamos nossas vidas, encontrando santificação, purificação, aí sim, isso chama a atenção de Deus. Então não queira jejuar para transformar Deus, para mudar Deus. Jejue para que você seja transformado e que Deus possa se agradar de você, ouvir o seu clamor e atender o seu pedido. Então, meus irmãos, Jesus estava aqui trazendo ensinamentos novos para aquelas pessoas, para aqueles que estavam com o coração aberto para aprender, para receber dele coisas novas, as boas novas, o Evangelho de Cristo. É importante que nós podemos encontrar esse mesmo texto também registrado no livro de Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 18, e também no livro de Lucas, a partir do capítulo 5 e versículo 33. E no final da explicação do evangelista Lucas, ele diz lá assim, ele fechando o texto, ele registra uma fala de Jesus no seguinte sentido: Jesus, ao falar que o vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ambos juntamente se conservarão, Jesus fecha dizendo assim: e ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Foi um registro que Lucas fez de uma fala de Jesus, quando Jesus está dizendo que quem já tem um velho conceito, um velho ensinamento, ou um preconceito, vai preferir sempre o seu velho conceito, o seu preconceito, do que aprender coisas novas. É como uma pessoa que está já acostumada a tomar vinho. Se ela vai sempre preferir o vinho curtido, o vinho mais velho, do que receber o vinho novo. Então é uma comparação que Jesus está fazendo. Aqueles que já estão mais experimentados, aqueles que já têm um preconceito religioso, não irão querer se desfazer das suas velhas práticas, das suas práticas ligadas às tradições, para receber de Cristo um ensinamento puro, um ensinamento que vem da parte de Deus. Então são muitos ensinamentos que estão aqui, Jesus trazendo para cada um de nós. Se você for para Mateus capítulo 18, versículo 3, Jesus fala que ali ele traz um ensinamento sobre crianças, sobre os pequeninos. Então em Mateus 18, no versículo 3, ele fala que se nós não nos... Ele diz assim, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por que Jesus falou isso? Porque uma criança, ela é ensinável. Ela não tem velhos conceitos, ela não tem preconceito, ela sempre está aberta a aprender alguma coisa nova. Então Jesus disse, se nós não nos tornarmos como crianças, se nós não nos convertermos dos nossos maus caminhos, de maneira nenhuma nós entraremos no reino dos céus. A palavra conversão é mudança de direção. Significa mudar de direção. Às vezes nós estamos seguindo um caminho, uma direção, um ensinamento, uma prática, uma experiência totalmente diferente do que a palavra ensina. E Jesus nos chama então à conversão, a mudar a direção, a aprender algo novo, a não sermos como velhos odres que não podemos receber vinho novo, velhos tecidos rotos que não pode receber um remendo novo. Jesus nos chama à transformação, a estarmos abertos a receber a sua palavra. Quando nós muitas vezes estamos pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, nós encontramos muitas pessoas que são assim, que dizem para nós, eu já tenho meu conceito religioso, eu já tenho minha religião, eu tenho meu jeito de pensar a fé, de viver a fé. São velhos odres que não estão prontos para receber um vinho novo. Tecidos velhos que não podem receber um tecido novo. E Jesus, então, para nós fecharmos essa nossa fala, essa nossa ministração, eu quero ir para um outro texto, que está lá no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 3. Para responder então a pergunta que eu fiz logo na abertura. É possível uma pessoa já experiente, com nível de conhecimento e prática religiosa, aprender coisas novas do Evangelho de Cristo? A Bíblia traz um exemplo maravilhoso, um exemplo muito importante para nós. João, não João Batista, mas João, um dos discípulos de Jesus, que depois se tornou apóstolo e que escreveu o Evangelho de João, ele nos diz lá no seu capítulo, conta a história no capítulo 3, de um fariseu
E ele fala que era um dos principais da sinagoga, um dos líderes, uma pessoa experimentada, uma pessoa que tinha um grande conhecimento bíblico, do grupo dos fariseus, do grupo daqueles que questionaram Jesus, do grupo daqueles que Jesus trouxe essa explicação de que não dá para pôr vinho novo em odre velho. Mas Nicodemos, experimentado, fariseu, experiente, a Bíblia diz que ele procurou a Jesus, dizendo para ele: mestre, tudo que o Senhor está fazendo, eu sei que não tem como ninguém fazer o que o Senhor faz, os milagres, os ensinamentos com autoridade, se isso não vier da parte de Deus. Então Nicodemos acordou. Nicodemos percebeu que Jesus trazia ensinamentos novos e importantes, puros, perfeitos, que vinham da parte de Deus. Então ele procurou Jesus para aprender com Jesus, para receber dele, sem resistência, coração aberto, se renovando para receber coisas novas. Então eu quero finalizar essa ministração te convidando a se examinar. Será que você em alguns momentos tem se sentido assim? Experiente, conhecedor, com uma grande, um nível de conhecimento bíblico que não te permite se abrir para novos ensinamentos, para receber as boas novas de Cristo? Então essa parábola, essas duas parábolas que Jesus conta, das roupas velhas, o pano novo em vestido velho, e a parábola do vinho novo em odre velho, que isso não faça parte da sua vida. Que você seja sempre um odre novo, um tecido novo, renovado pela palavra de Deus, para receber sempre as boas novas que vêm de Cristo. Abra o seu coração, faça como Nicodemos, examine as Escrituras, porque elas dizem respeito, elas falam de vida eterna e são elas que testificam de Jesus. Examine as Escrituras, procure encontrar nela o reino de Deus. Deixe as tradições muitas vezes, na maioria dos casos, contrariam a palavra de Deus. Assim como no passado, ao longo da história, as tradições sempre vieram trazer um acréscimo e muitas vezes fazendo o que não estava nos textos bíblicos. Examine as Escrituras e passe a viver verdadeiramente, de uma forma pura, de uma forma sincera, o que os evangelhos, o que a palavra de Deus ensina ao seu coração. Que Deus possa te libertar, possa te atrair para Ele e que você encontre na palavra de Deus intimidade com Ele. Que você encontre ao próprio Deus na Escritura e a partir daí passe a viver caminhando com Ele, livre dos comportamentos, das tradições que te afastam dele. É o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.